Preciso te atualizar sobre o dia agitado no Corinthians com confirmação do primeiro reforço para 2026. Fui o primeiro a contar nas redes sociais que Gabriel Paulista está contratado. O zagueiro de 35 anos de idade, que já defendeu o Arsenal, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele, inclusive, esteve nessa quarta-feira realizando fotos e vídeos que serão usados quando da apresentação, ou melhor, do anúncio, da divulgação da chegada desse atleta. O Gabriel Paulista chega sem custos porque rescindiu nos últimos dias seu vínculo com o Besiktas. Ele abriu mão de um caminhão de dinheiro a que tinha direito num ano e meio de contrato que ainda tinha lá na Turquia para realizar o sonho de jogar no Timão. Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians. Jogador que saiu muito cedo do Brasil em 2013, revelado pelo Vitória e passagem por vários clubes importantes do futebol europeu. Citei o Arsenal, quero acrescentar o Atlético de Madrid, também passou pelo Villarreal, pelo Valência e mais recentemente esteve no Besiktas. Se o Gabriel Paulista está chegando, o Félix Torres está de saída. Zagueiro equatoriano com passagem horrorosa, está sendo emprestado ao Internacional. Especulou-se nas últimas horas de que o Félix quer receber uma dívida de $500 mil do Corinthians antes de o negócio ser sacramentado, mas a tendência é que o Félix de fato vá ser emprestado ao Colorado. Corinthians que espera regularizar sua situação para registrar o Gabriel Paulista e outros reforços até o início da próxima semana. O Transferban no Brasil já caiu depois do pagamento antecipado de uma parcela de R$7.200.000 que estava prevista para 16 de janeiro. A dívida com o Santos Laguna também está sendo resolvida. O Corinthians já procurou o clube mexicano para fazer a quitação dessa grana. A pendência com Matias Rojas, como você sabe, está zerada. Só para completar, registrar que além do Gabriel Paulista, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um lateral direito, mais um meio-campista e a saída do Maicon é a única nota triste, embora posso assegurar que entre alguns dirigentes do Corinthians tem gente que não queria a permanência do atleta por entender que ele se machuca muito, custa alto e não é tão intenso e competitivo quanto se espera para um jogador do Timão. Nicola, boa noite, minha filha Júlia é sua fã, dá um alô para ela. Deixa eu dar um abraço pro Johnny e um beijo com respeito para Júlia, beleza? Obrigado. O Alan S1, Corinthians CNRD, fala aí, bora lá. Disse que tinha boas notícias para trazer para o torcedor corintiano. A primeira delas, com 10 dias de antecedência, o Corinthians quitou a parcela de janeiro da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Só para voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender. O Corinthians fechou um acordo com vários credores no Brasil via CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? No mês de dezembro, na segunda das parcelas programadas, o Corinthians pagou com atraso, irritando o Cuiabá e outros credores. O Corinthians até acabou, depois do atraso, se acertando com todo mundo, mas houve uma pressão grande e a CNRD decidiu aplicar um Transferban no Corinthians e a promessa de que o Transferban só seria retirado se o Corinthians fosse capaz de fazer o pagamento da terceira parcela agora em janeiro em dia. Parcela, como eu disse, vencia em 16 de janeiro. Até porque o Corinthians tem pressa para a resolução do seu Transferban e para poder registrar atletas, o Timão pagou com 10 dias de antecedência os R$7.200.000 dessa parcela de janeiro, tá bom? E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão.
Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória, com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. César Gonçalves, Nicola, e a Safiel? O Júlio, há um grande problema para a realização do Corinthians, para a transformação do Corinthians numa fiel, seja essa fiel ou qualquer outra possibilidade. O acordo assinado entre Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians em 2022, com a Caixa, impede que o Timão vire SAF, a menos que o Corinthians quite com todos os débitos relacionados ao financiamento do estádio, hoje cerca de 700 milhões de reais. De qualquer forma, há boas notícias para o torcedor do corintiano, tá? Parcelas sendo pagas, o Corinthians conseguindo resolver problemas financeiros. Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais 2 pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, implicado, causado, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse transfer ban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. Associação. Tentar descobrir outras atualizações aí. Guilherme Laveso, membro do canal do Nicola e torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. Viu a nota da Safiel? Solta notícias boas do Timão. Até agora só notícias boas do Corinthians, hein? Uma atrás da outra. Deixa eu ver qual foi a nota da Safiel. Eu cheguei a ver o Vessone publicando alguma coisa, mas confesso que eu não li. Já estava na correria do vídeo. Quer ver, ó? Ó, sobre Safiel. Peraí. Safiel envia carta ao presidente Osmar Stabile e informa: quitação da Neoquímica Arena em até 6 meses e derrubada imediata do transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar memorando. Agora, enfim... Então vou ler o trecho da carta enviada pela Safiel. Hoje, em carta enviada à presidência do Corinthians, a Safiel propôs ajudar o clube a se livrar das dívidas mais urgentes antes mesmo da SAF existir de fato. São elas: transfer ban da FIFA. Após a assinatura da proposta, ofereceremos um mútuo para quitar a pendência do atleta Félix Torres e liberar o Corinthians. 2. Arena mais caixa. Após a auditoria e aprovações internas, mas antes da captação pública, propomos um aporte antecipado, condicionado para quitar pendências da Arena, liberar garantias e destravar o caminho. Coragem é isso, fazer acontecer com responsabilidade. Só deixa uma pergunta. O pessoal da Safiel vai fazer isso em troca do quê? Da garantia de que o Corinthians vai virar SAF? Da necessidade de que o Corinthians vire SAF por meio do pessoal da Safiel? É só isso que precisa ser respondido. Depois ele completa. Quando sai o transfer ban do Corinthians? O Cauã, na CNRD, esse transfer ban deve cair nas próximas horas, talvez amanhã.
como eu já contei para vocês, houve uma antecipação do pagamento. Corinthians também quitou a segunda parcela dos 40 milhões de reais que o clube devia ao Matias Rojas. Confesso que eu não entendi, e até mandei mensagem para o presidente, Osmar Stabile, eu confesso que eu não entendi por que o Corinthians deu prioridade aos pagamentos do Matias Rojas em vez dos pagamentos do Santos Laguna. Eram cifras parecidas. É bem verdade que o Matias Rojas aceitou o parcelamento e aceitou também a retirada de impostos. Em vez dos 49 milhões de reais, o Corinthians teve de desembolsar cerca de 41 milhões de reais. Mas o Corinthians se livrou do problema envolvendo o Matias Rojas e agora depende de um pagamento para o Santos Laguna de algo na casa dos 41 milhões de reais para a resolução também do Transferban Internacional. Nicole, o Talisca pode vir para o Corinthians? A pergunta é da Bianca Silva. Bianca, o Talisca é um dos vários ótimos jogadores cujo contrato se encerra na metade do ano. Talisca, Matheus Pereira, o Fabinho, o Casemiro. É uma leva bem pesada de jogadores grandes, que já podem, inclusive, assinar um pré-contrato. Pois bem, o Talisca tem duas possibilidades relacionadas ao coração. A primeira, o Corinthians, que é o clube do coração dele. A segunda, o Bahia, que é o clube que o formou. Eu sei que o Flamengo tem a intenção de contratar o Talisca. Então seria uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Mas aí vai depender dos projetos. Aquele que apresentar o melhor projeto daí deve ter vantagem, tá bom? Nicola, o que nos fala a respeito do Maicon do Corinthians e as negociações? Adilson, conversei hoje com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic. Falei, Marcelão, me conta aí o que está acontecendo, para onde ele vai? Ele falou, Nicola, a decisão final é do Shakhtar. As duas propostas já estão na mão do Shakhtar e é o Shakhtar que vai decidir. Eu falei, mas é o Shakhtar ou o Maicon? E o que ele me falou é que é o Shakhtar quem vai decidir. O Corinthians precisou melhorar a oferta de 2 para 3 anos, como o Atlético tinha feito. O que se sabe hoje é que o Galo topa pagar um salário um pouco maior, próximo de R$1 milhão. O Corinthians paga na casa dos 800 mil por mês, e o Corinthians garante que não vai reajustar esse salário para que o Maicon continue. Então o Maicon e o Shakhtar precisariam aceitar essa condição de um salário menor. Vamos ver como é que essa história termina. O empresário do Maicon esperava uma solução para hoje, terça-feira, mas eu fui ouvir e descobri durante o dia que é um feriado lá na Ucrânia, né? Então essa demora tem um pouco a ver com isso. O Manuel Neto quer saber sobre Michael e Cebolinha no Corinthians. Se for, é um só, né? Michael por Bidon, isso não vai rolar. Hoje o Corinthians chegou a dizer que só libera o Bidon para clubes brasileiros pelo valor da multa, que é de 370 milhões de reais. E o Maicon, o que definiu, não definiu. A informação é de que vem uma proposta de que na Ucrânia há um feriado, e por conta desse feriado a decisão vai ficar um pouquinho mais para frente. A membritude. O Alan Sil está contando que o Gabriel Paulista rescindiu o seu contrato. Gabriel Paulista, que há bastante tempo cogita a ideia de jogar no Corinthians, né? Deixa eu ver se o Hugo me conta alguma coisa. Mandei aqui, tá? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!